Bom dia a todos. Nós vamos ter aqui 1h15 para discorrer sobre transplante e oncologia. Vamos começar com o Dr. Hugo Pinto Marques, né? Ele vai nos brindar aí uma apresentação de transplante em metástase coloretal e colangiocarcinoma. Muito bom dia, Dr. Hugo. Bom dia, bom dia. O Dr. Hugo, ele é professor, doutor, diretor do Serviço de Cirurgia Hepatobiliopancreática, Unidade de Transplante do Centro Hospitalar da Universidade de Lisboa Central. E tem muita experiência em transplante de fígado. Eu acho que vai ser um prazer ele compartilhar conosco a vasta experiência que ele tem nessa área. Muito obrigado, Dr. Hugo. Com a palavra. Muito obrigado. Eu, antes de mais, quero agradecer este honroso convite que me foi dirigido, cumprimentar o Dr. Eduardo Fonseca, cumprimentar os participantes nesta mesa e dizer-lhes que é com muito gosto que estou aqui presente, presente online, partilhar esta experiência convosco. Falava-vos, portanto, de transplante por metástases coloretais e transplante também por... Deixa-me só partilhar aqui. Começar aqui a partilha. Espero que isto já esteja. Julgo que já conseguem ver isto, certo? Bom, então o tema desta conversa é sobre o transplante em metástases de cancro coloretal e em colangiocarcinoma. São duas coisas bastante diferentes e têm que ser abordadas de duas maneiras diferentes, digamos assim. Uma coisa, de facto, é o transplante por colangiocarcinoma e outra é o transplante por metástases. Tudo isto se enquadra no conceito novo de oncologia de transplante. A oncologia de transplante trouxe novas indicações para o transplante hepático, assim como trouxe à cirurgia da reseção hepática técnicas do transplante que também são hoje em dia aplicadas e, portanto, é um casamento que deu estes frutos e de onde surgiram novas indicações. E eu começava por falar do transplante hepático por colangiocarcinoma. E em relação ao colangiocarcinoma, a primeira coisa que eu tenho que dizer é a nossa experiência de mais de 2.500 transplantes é que o transplante hepático por colangiocarcinoma, feito de uma forma eletiva e não quando é apanhado numa peça de histologia depois de um transplante por colangite descruzante, mas o colangiocarcinoma transplantado eletivamente é uma raridade. E, portanto, a nossa experiência é muito curta e eu vou falar só muito brevemente deste assunto. O que nós sabemos é que este assunto foi trazido, sobretudo, por esta nova disciplina da oncologia de transplante. Provavelmente o colangiocarcinoma foi popularizado, o seu transplante, pelos trabalhos da Mayo Clinic, que mostram uma sobrevivência aos 5 anos em colangiocarcinoma, sobretudo perihilar, que é superior àquilo que nós obtemos com a sobrevivência da reseção hepática, e portanto daqui veio um grande entusiasmo do transplante por hepatocarcinoma, por colangiocarcinoma, mas por outro lado é preciso também percebermos que são doentes muito, muito selecionados. Por exemplo, na maior parte dos protocolos utilizados nos Estados Unidos, os doentes são submetidos a radioterapia ou braquioterapia ou quimioterapia, são submetidos a uma laparotomia de estadiamento e só depois são transplantados. E este processo leva a uma taxa de dropout, de abandono para o transplante, que chega aos 25%. Portanto, este tipo de transplante está reservado a doentes muito selecionados. E eu gostava de mostrar aqui um caso da nossa série, de um doente que tem 62 anos, não tem problemas pessoais de antecedentes de doença relevantes, e em maio de 2007, uma alteração das provas de lesão hepática, inicia um estudo que mostra, numa ecografia, um tumor central do fígado. Este tumor central acompanhava-se de uma elevação do CA199 e depois a TAC revelou, de facto, tratar-se de um gigantesco colangiocarcinoma intrahepático, obviamente depois biopsado, que invadia a confluência das subrahepáticas e a confluência
do sistema porta e artéria. E, portanto, era um doente que não era considerado ressecável por estes critérios. Foi confirmado o colangiocarcinoma e em reunião multidisciplinar, isto era em 2007, nesta altura não fazíamos cirurgia ex situ, não fazíamos outro tipo de cirurgias e o doente foi ao Hospital Paulo Russo. E de facto aqui foi-lhe proposta a quimioterapia neoadjuvante, na altura porque era um RAS não mutado, foi também juntado cetuximab e efetivamente houve uma resposta importante do colangiocarcinoma durante um período de quase um ano. Foi submetida a uma laparotomia exploradora e foi percebido que, de facto, não havia nenhum tipo de evidência de doença extrahepática e intraabdominal. E, portanto, foi proposto para transplante, acabou por ser transplantado em Portugal em dezembro de 2008, tinha invasão da veia cava e foi feita uma reseção da veia cava, e este doente teve um pós-operatório sem complicações. Ora, confirmou-se o colangiocarcinoma no transplante, nunca mais voltou a ser readmitido depois do transplante, e o doente teve 11 anos livre de doença com um tumor deste tipo. Recidivou ao 12º ano e acabou por morrer um ano depois, foi em 2020. Era um doente que eu próprio seguia, portanto conhecia muito bem. Este doente conseguiu estar mais de 10 anos livre de doença depois de ser transplantado a um colangiocarcinoma, que respondeu à quimioterapia. Mas estes casos são a exceção. E aquilo que nós sabemos em relação ao colangiocarcinoma, e eu penso que aqui terminaria de falar de colangiocarcinoma porque o outro assunto é talvez mais importante, eu poderia dizer que se nós olharmos, por exemplo, para a série da Associação Espanhola, a percentagem de doentes transplantados por colangiocarcinoma intrahepático que chegam vivos aos 5 anos é inferior a 40%. O colangiocarcinoma é uma doença agressiva, mas há de facto lugar em doentes altamente selecionados para o transplante hepático. E que lugar é esse? É um lugar que tem que ser dado pela análise individual de cada doente, pela discussão multidisciplinar, pela resposta à quimioterapia, pela conjugação de todos estes fatores, mas haverá com certeza alguns doentes que são exceção e que são candidatos a transplante por colangiocarcinoma. Em relação ao transplante por metástases hepáticas, nós, quando temos um doente com metástases hepáticas de um carcinoma coloretal, podemos ter várias opções. Podemos ter um doente com um pequeno tumor e com uma pequena metástase, é um doente que é obviamente fácil de tratar com cirurgia, de reseção. Podemos ter um tumor pequeno, mas com metástases hepáticas muito volumosas, e aqui, obviamente, o que tem sentido fazer é tratar primeiro o fígado e depois o tumor primário, portanto uma estratégia inversa. Podemos ter um doente com uma metástase volumosa e um tumor volumoso, uma carga tumoral grande nos dois sítios, e aqui o que fará sentido é começar por fazer quimioterapia e depois da indução da quimioterapia perceber qual é que é o sítio onde interessa começar, baseado sobretudo na carga tumoral e na resposta. E depois há estes doentes, que são doentes com múltiplas metástases hepáticas, e aqui, de facto, até agora a única opção que havia era fazer quimioterapia sistémica e não oferecer mais nada. Como em tudo, e aqui sobretudo na terapêutica avançada deste tipo de tumores, muitas vezes não há propriamente regras, o que existem são circunstâncias. E são estas circunstâncias que fazem avançar o conhecimento nestes doentes. Vamos tomar como exemplo a nossa experiência no tratamento de metástases hepáticas de carcinoma coloretal em Lisboa, no nosso centro. Até maio de 2021, tínhamos tratado quase 2.200 doentes. Hoje em dia já estamos a chegar aos 2.500. Se nós considerarmos apenas os doentes com mais de 5 anos de follow-up, são 1.436. Ora, a sobrevivência destes doentes é uma sobrevivência, já não é atuarial, é real. E nós vemos aqui que a sobrevivência dos doentes com metástases metácronas aos 5 anos é de 42% e a sobrevivência com metástases síncronas é de 30%. Portanto, os resultados da reseção de metástases hepáticas neste contexto é bastante bom. Nós temos resultados razoáveis no contexto de uma doença metastática hoje em dia. Portanto, sabemos que a sobrevivência é de cerca de 30% a 50%, há uma taxa de cura de 20% a 30%, e isto é possível para os doentes
em que se pode fazer uma reseção hepática. Quando a reseção hepática é uma hepatectomia parcial, são estes os resultados. Os doentes que têm doença limitada ao fígado, mas que não podem fazer uma hepatectomia parcial, também podem ser ressecados. Agora, podem ser ressecados com uma hepatectomia total. É uma outra forma de reseção, que é a hepatectomia total. E o transplante é uma consequência da hepatectomia total. Se temos que, para tirar toda a doença, fazer uma hepatectomia total, então, nesse caso, o transplante torna-se necessário para substituir a reseção hepática extrema que nós fizemos. Se nós pensarmos nas séries históricas, a sobrevivência até 95 não ultrapassava os 18%. E, portanto, isto sempre foi considerado uma contraindicação para o transplante hepático. Mais uma vez, o que interessa, sobretudo, são as circunstâncias. E, aos poucos, em todo o mundo, fomos fazendo, por todo lado, houve pequenas situações de doentes, houve situações pontuais de doentes que foram transplantados por metástases hepáticas em condições especiais. E este estudo, que é um estudo, não é um ensaio prospectivo randomizado, é um estudo do grupo dos Companhões Hepatobiliaires, a que eu pertenço, um grupo de cirurgiões fundado pelo professor Henri Bismuth, de pessoas que trabalharam no Hospital Paulo Rose. Nós, nesta altura, em 2017, resolvemos reunir a nossa experiência de transplante por metástases e verificámos que analisámos 12 doentes, e destes 12 doentes que analisámos, tínhamos 5 doentes vivos e sem doença depois desta estratégia. O que nós verificámos neste grupo, e aliás a maior parte dos doentes eram do nosso centro, eu julgo que são 8 doentes do nosso centro, o que nós verificámos é que quando as indicações eram indicações por compaixão, por exemplo, um doente jovem com 3 filhos que não tem hipótese de os ver crescer e tudo isso, nós já chegámos a indicar um transplante neste tipo de circunstâncias, porque tínhamos um fígado marginal que não tinha candidatos para ser transplantado. Os resultados neste tipo de indicações são desastrosos. Por outro lado, também percebemos que alguns doentes podiam ter uma sobrevivência longa, livre de doença. Portanto, este estudo, se por um lado nos mostrou que as indicações por compaixão, as compassionate indications, não são uma boa indicação, também nos mostrou que este conceito é possível, este proof of concept é possível obter uma longa sobrevivência em doentes transplantados por metástases de carcinoma coloretal. E aquilo que nós vemos aqui é precisamente isso, aos 5 anos, uma taxa de sobrevivência de cerca de 40%, em termos de sobrevivência livre de doença, e de cerca de 50% em termos de sobrevivência global. Portanto, é possível obter bons resultados no transplante por metástases. Obviamente que as regras são necessárias, e por essa razão, o grupo do professor Paul Dag, que tem estudado estes doentes há muito tempo, mostrou-nos, de facto, com uma população de doentes muito selecionada, alguns deles, inclusivamente com metástases pulmonares, conseguia ter aos 5 anos uma sobrevivência comparável às outras indicações para o transplante hepático fora das metástases de carcinoma coloretal. Se compararmos com o tratamento oncológico, então, é esmagador a vantagem do transplante relativamente à quimioterapia. O estudo Nordic 6, no Nordic 7, comparado com o SECA, com o estudo de transplante, mostra que há uma diferença evidente de sobrevivência dos doentes que foram transplantados e dos doentes que apenas fizeram quimioterapia. Um dos grandes defeitos deste estudo, e que tem sido apontado, é que foram transplantados muitos doentes com uma grande carga tumoral, doentes com metástases pulmonares, e que a taxa de recorrência das metástases pulmonares é muito alta. Na verdade, isto é um facto, mas também percebemos que os doentes com metástases pulmonares têm uma sobrevivência muito melhor do que aqueles em que a recorrência é hepática. Ou seja, apesar da indicação do transplante por metástases de carcinoma coloretal em doença pulmonar presente ser uma má indicação, as metástases pulmonares são indolentes e muitas vezes são passíveis de reseção e, portanto, estes doentes muitas vezes vivem durante bastante tempo. Este é o caso de um doente que foi ressecado e depois do transplante e que 2 anos depois, de facto, continuava vivo. O que este estudo SECA também nos mostrou
foi os parâmetros de prognóstico. Um doente com uma lesão com menos de 5,5 centímetros, um CA menor que 80, que não progrida sob quimioterapia, e com um intervalo de mais de 2 anos, desde a cirurgia até o transplante, são doentes com bom prognóstico. Isto é o score de Oslo, que hoje em dia, inclusivamente, até usa 1 ano em vez de 2. E hoje em dia, portanto, se nós olharmos para o portfólio do Oslo, temos o SECA1, que provou que o transplante por metástases hepáticas de carcinoma coloretal é útil e é possível. O SECA2 vai-nos mostrar, num grupo mais restrito de doentes, que resultados se podem obter. O RAPID mostra-nos também que se podem utilizar enxertos parciais para transplantar estes doentes, e depois há inclusivamente um ensaio com fígados em paragem circulatória que está ainda à espera de aprovação. O SECA2 mostra-nos precisamente isto, que, mais uma vez, em doentes muito bem selecionados, nós conseguimos ter uma sobrevivência global comparável ou até superior a algumas indicações para transplante fora das metástases coloretais. E, no fundo, o que é que nós aprendemos na experiência da Noruega? Primeiro, que há baixas taxas de rejeição, que a imunossupressão não acelera a recorrência nos doentes que foram transplantados. Na doença metácrona, o comportamento parece ser semelhante ao comportamento dos doentes não transplantados e que são ressecados por metástases hepáticas. O tempo mínimo de intervalo entre o diagnóstico e o transplante deve ser de pelo menos 1 ano, 2 anos seria o ideal, mas pelo menos 1. Tumores grandes devem ser evitados e é muito importante que os doentes tenham uma boa resposta à quimioterapia. Em 2010, ainda antes deste estudo, nós apresentámos um caso, inicialmente em Buenos Aires, de uma doente que nós tínhamos transplantado por metástases hepáticas de carcinoma coloretal. Nesta altura, na discussão no IHPBA, a discussão foi inclusivamente que se fosse em França, na Alemanha ou nos Estados Unidos, seríamos presos, que isto não era uma indicação para transplante. E não era reconhecida nessa altura, há 12 anos atrás, como uma indicação para transplante. Então, 1 ano depois, na nova reunião dos companhões Hepato-BDR, resolvemos apresentar novamente o caso desta doente em reunião, numa reunião internacional. Era uma doente de 52 anos, com um carcinoma do cólon esquerdo, com uma colectomia já feita, que tinha 2 lesões no segmento 6, que tinham sido inicialmente ressecadas noutra instituição, não fez quimioterapia adjuvante. 1 ano depois, elevação dos marcadores tumorais e, novamente, outras 2 lesões surgem nesta doente. Aqui há uma tentativa de reseção que não é conseguida. O doente é enviado para o nosso centro tem, obviamente, muita experiência no tratamento destes doentes, e então o que decidimos foi, depois de uma indução com quimioterapia, fazer uma embolização portal e uma radiofrequência numa das metástases com vista a uma reseção posterior. O que aconteceu na cirurgia é que constatámos que a doença era efetivamente irressecável. E, portanto, a doente recomeçou a quimioterapia. Aqui o TAC de janeiro de 2006. Temos uma ótima resposta à quimioterapia. Reavaliámos em reunião multidisciplinar. Não tinha doença extrahepática. Continuava sistematicamente a responder à quimioterapia, mas era irressecável. E, portanto, em dezembro de 2006, decidimos propô-la para transplante. 2006, portanto, como veem, antes até destes estudos, dos estudos noruegueses e tudo isso. Decidimos pensar naquele paralelismo que acontecia com o hepatocarcinoma, que era a reseção como ponto para transplante. Se no hepatocarcinoma a reseção é ponto para transplante, por que não utilizar a reseção como ponto para transplante também nas metástases hepáticas de carcinoma coloretal, usando quimioterapia como uma ponte para a reseção e a reseção, ou até a re-reseção, como uma ponte para o transplante hepático. E reparem que esta doente era uma doente que se tinha demonstrado que só recidivava no fígado, porque todas as recorrências tinham sido no fígado. E então, efetivamente, propusemos para transplante hepático com fígado sequencial, com fígado de polineuropatia amiloidótica familiar, o DOMINO,
manteve-se sob quimioterapia e em abril de 2007 a doente é transplantada. Ora, esta doente teve um pós-operatório sem intercorrências, a evolução dos marcadores tumorais que podem ver aqui, e é uma doente que, efetivamente, está viva até agora com marcadores tumorais normais, sob sirólemos, sem qualquer evidência de doença, mais de 15 anos depois de ser transplantada. E se nós vemos, nesta série que nós publicamos no livro Transplantation, esta doente é a paciente número 5 e é de facto a mais longa sobrevivente. Na nossa experiência temos já 11 doentes transplantados, os últimos 2 foram o mês passado e temos 5, aliás neste momento 7, vivos e sem doença, com o mais longo, com mais de 15 anos de sobrevivência. Fizemos inclusivamente um protocolo que chamamos o protocolo de Porto Alegre, que está a recrutar, mas tem como concorrente o Transmet aqui na Europa e, portanto, não temos ainda doentes recrutados, mas há múltiplos protocolos neste momento em relação ao transplante por metástase de carcinoma coloretal. E, de facto, temos o SECA2, temos o Transmet, temos o Rapid, temos o protocolo de Porto Alegre, temos o protocolo de Toronto e temos múltiplos protocolos neste momento que validam esta indicação e que eu penso que no futuro vai ser uma indicação cada vez mais aceita para transplante hepático. Portanto, o transplante hepático por metástase de carcinoma coloretal é execuível e pode ter bons resultados. Que doentes é que devemos escolher? Eu penso que devemos escolher doentes com doença confinada ao fígado. É obrigatório fazer quimioterapia pré-transplante, pelo menos um período de 4 a 6 meses, e uma boa resposta ou pelo menos estabilização são absolutamente necessárias. O tratamento do tumor primário, deve ser oncologicamente correto, um intervalo de pelo menos 12 meses ou mais entre o transplante, entre o diagnóstico e o transplante é muito importante, e doentes com doença extrahepática não devem, idealmente, ser incluídos. Todos estes doentes são doentes que nós temos que reconhecer como ressecáveis. Não são candidatos a uma reseção parcial. São transplantes ressecáveis com uma hepatectomia total, e esta é a lógica do transplante por metástase de carcinoma coloretal atualmente. Muito obrigado por me ouvirem e agradeço o convite mais uma vez. Muito obrigado, doutor Hugo. Excelente apresentação, como sempre. Eu convidaria o senhor a permanecer na sala, porque nós teremos aí uma discussão. Eu convido o doutor Gustavo Stoduto. O doutor Gustavo é cirurgião oncológico do Grupo de Cirurgia Hepatobilio-Pancreática do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, do Rio de Janeiro, e também do Complexo Américas. E ele vai convidar outros debatedores. Por favor, doutor Gustavo. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para poder participar desse evento, que é de extrema importância no cenário nacional e até internacional. Parabenizar toda a comissão organizadora do evento, principalmente a doutora Maria Fernanda, que sempre incentivou a implementação dos transplantes nas unidades e tem feito isso com maestria. E, obviamente, eu não deixaria aqui de tecer alguns comentários em relação ao professor Hugo, que faz parte de um dos centros de mais relevância no cenário internacional. É um cirurgião com muita experiência, não só na parte de transplante, mas também na cirurgia hepatobilio-pancreática. É um prazer, uma honra poder ter a tua presença aqui nesse evento. E dando seguimento aqui ao nosso cronograma, a gente está com um pouquinho de horário aqui apertado. Eu gostaria de convidar o professor André Davi, que é cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Samaritano em Higienópolis,
e o doutor Fabrício Coelho, que é médico supervisor do Serviço de Cirurgia do Fígado e Hipertensão Porta, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, para debater junto com o professor Hugo Marques o tema transplante hepático em metástase coloretal e colangiocarcinoma. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado a Maria Fernanda, ao Eduardo, Gustavo, toda a comissão organizadora. Realmente uma satisfação estar com o Dr. Hugo aqui para discutir, todos vocês que têm uma larga experiência na ressecção hepática e também no transplante. É uma situação que a gente analisando friamente, a gente ainda vai ter um pouquinho mais de informação sobre a situação do transplante no colangiocarcinoma, mas a gente já identifica que são situações bastante diferentes da possibilidade de indicar o transplante nessas situações oncológicas. Então, quando hoje nós temos uma neoadjuvância, uma boa possibilidade de controle de doença e mesmo regressão com os protocolos na metástase coloretal, nós temos uma situação diferente no colangiocarcinoma. Então, acho que essa é uma primeira visão estratégica que a gente tem que ter quando for pensar em fazer um transplante. Nós, transplantadores, somos muito a favor de resolver a doença de base e uma ressecção ampla, como o transplante nos possibilita. Mas nós ficamos limitados à necessidade de um doador. E muitas vezes, esses pacientes, na maioria, a imensa maioria das vezes, esses pacientes são adultos e necessitariam de um transplante, se fossem intervivos, com o lobo direito, o que também é um fator complicador. Nós sabemos que os grupos fazem com segurança, mas é sempre um risco você colocar um paciente para fazer uma hepatectomia direita ampliada com o objetivo de transplante. Então, de qualquer maneira, essa visão nos mostra que talvez nós possamos ser mais agressivos nas metástases coloretais não ressecáveis, na qual nós temos resultados semelhantes aos resultados de um transplante de fígado habitual, como tem mostrado a literatura, quando a doença está restrita ao fígado e é bilobar, como mostrou o professor Hugo agora nesse caso, mas, na verdade, a literatura hoje mostra todo esse avanço na parte da metástase coloretal. E eu gostaria de deixar aqui a nossa discussão um pouquinho também em cima da possibilidade do colangiocarcinoma ter um pouquinho mais de espaço como o método do transplante para sua resolução. Porque no colangiocarcinoma nós não temos uma neoadjuvância satisfatória, nós não temos uma situação de diagnóstico precoce, como muitas vezes nós temos no câncer coloretal. O câncer coloretal muitas vezes abre a doença, uma doença intestinal, e você já começa a monitorar esse paciente. Identifica que o fígado está comprometido de alguma maneira precocemente. Já na doença do colangiocarcinoma, muitas vezes a doença aparece já numa situação mais avançada, e quando a doença é intrahepática, entra nessa discussão. Lembrar também que a maioria dos protocolos do colangiocarcinoma, eles têm mostrado algum resultado muito melhor do que a ressecção, mesmo quando a ressecção é R0, mas eles também deixam restrito, se você tem uma recidiva do colangiocarcinoma, a possibilidade de fazer o transplante. Então, o transplante de fígado nos protocolos estaria indicado no colangiocarcinoma para aquela doença que ainda não foi abordada cirurgicamente. Isso acho que também, de alguma maneira, acaba restringindo. Então, acho que a gente tem aí um bom espaço, uns assuntos que são realmente discutíveis e que ainda não estão bem definidos, a aproveitar a experiência dos colegas nesse sentido, lembrar que o professor Fabrício tem uma larga experiência em ressecção de tumores hepáticos, tanto primários quanto secundários, no serviço do Hospital das Clínicas, onde eles têm também uma larga experiência em cirurgia laparoscópica e também estão começando a ter a parte robótica. Então, também é uma satisfação ter o Fabrício conosco aqui para enriquecer essa discussão. Eu vou passando para vocês e a gente fica nesse
tete a tete aí, a gente volta para estar participando junto. Bom dia a todos, obrigado, André. Eu gostaria de agradecer também o convite, agradecer a comissão organizadora, está aqui, muito bom, uma palestra do professor Hugo. O tema, na verdade, é um tema bastante atual, né? Na verdade, o transplante oncológico é um conceito, não é um conceito novo, né? Na verdade, o transplante começou para tratar tumores hepáticos, mas é um tema que voltou à tona com algumas indicações que já não são as habituais, que a gente já conhece, né? Que são os HCCs e as metástases tumores neuroendócrinos de baixo grau. Eu queria aproveitar o professor Hugo para fazer algumas considerações. Primeiro, para falar para todos os presentes que a gente tem um protocolo no Brasil. Tá? Isso foi desenhado já, inclusive a Universidade de São Paulo participou. Esse protocolo foi publicado e está sob avaliação do SNT para ser implementado, um projeto piloto para pelo menos 30 transplantes em alguns centros brasileiros, tanto para metástase hepática de câncer coloretal quanto para colangiocarcinoma hilar, tá? Pós-neoadjuvância. Então, isso é uma coisa que a gente tem alguns transplantes aqui no Brasil já para metástase de câncer coloretal, mas transplantes intervivos, não com doador falecido, né? Aplicando em boa parte os critérios de Oslo. Na verdade, o meu primeiro questionamento, professor Hugo, seria esse. Eu via... Sim. Eu acabei por não perceber inteiramente a pergunta, porque entretanto... Então, ele acabou não completando a pergunta, né? Mas ele deve estar voltando. Voltou, Fabrício? Oi, desculpa, eu caí. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, complementa a tua pergunta. Você estava iniciando a pergunta e caiu. Sim. Na verdade, o meu primeiro questionamento, professor Hugo, atualmente, quais são os critérios que o senhor utiliza para transplantar metástases? São estritamente os critérios de Oslo, os mais restritivos? E complementando a pergunta, existe uma discussão hoje com relação ao papel da classificação molecular, ou seja, do CARRAS e principalmente o BRAF, e a estabilidade e a indicação de transplante, ou se tem algum outro critério que o senhor utiliza atualmente para indicar transplante em metástases de hepática de câncer coloretal irressecável. Obrigado. Eu acho que, primeiro, em relação a esta indicação, nós fomos, de facto, dos primeiros a começar a transplantar nesta nova série de transplantes por metástases depois do ano 2000, mas as nossas indicações eram muitas vezes indicações baseadas em critérios de compaixão, como eu já expliquei. E vimos que isso não resultava. De facto, a maior parte dos doentes tinha uma grande carga tumoral, uma resposta à quimioterapia discutível, etc. E, portanto, hoje em dia, nós utilizamos os critérios de Oslo como, enfim, baliza nas nossas discussões multidisciplinares para indicar os doentes para transplante. Normalmente, até 2 critérios aceitamos para transplante. É fundamental o critério da resposta à quimioterapia, sendo que eu acho que os estudos que falam da resposta à quimioterapia, temos que considerar que alguns doentes são candidatos, mesmo quando não há uma resposta evidente, ou seja, a não progressão num doente que espera algum tempo pode também tornar esse doente candidato a transplante por metástases. De facto, sobretudo nos doentes com BRAF mutado, todos eles são obviamente discutidos em reunião multidisciplinar, mas isso normalmente é um critério de exclusão. É claro que estamos a falar de um número muito pequeno de doentes. Curiosamente, este mês transplantámos 2, mas tivemos talvez um ano sem transplantar nenhum. Mas, sobretudo, hoje em dia o que nós utilizamos são os critérios de Oslo. Só complementando, então, na discussão de vocês, o status RAS, o BRAF e o lado do tumor primário tem alguma influência? Por exemplo, tumor de cólon direito versus cólon esquerdo? O BRAF sim,
os tumores do cólon direito, os RAS mutados, são critérios de mau prognóstico, mas não têm um impacto tão grande na sobrevivência. Portanto, normalmente não têm uma influência decisiva na indicação para transplante. Tem algum questionamento, André? Essa discussão a gente também tem no grupo em relação à definição molecular, mas muitas vezes a gente aguarda a resposta oncológica, né? A neoadjuvância, eu acho que ainda o controle da doença ainda é o que hoje nos norteia para pensar em fazer uma discussão. Acho que esse protocolo que está sendo discutido é muito importante, porque realmente a gente precisa dar um destino para esses pacientes que são, hoje em dia, um número pequeno, mas eu acredito que com o diagnóstico e a possibilidade de fazer o transplante, eu acredito que em alguns anos a gente vai ter alguns centros já executando de rotina essa situação desses pacientes. E, de novo, o protocolo é o protocolo restrito, mas é o protocolo positivo, é o protocolo que vale a pena a gente investir do ponto de vista de ceder um fígado que é da sociedade para um paciente que tenha bom prognóstico. Acho que esses conceitos também têm que ficar bem claros. Essa definição dentro do protocolo que vai ter uma melhor sobrevida é fundamental, para a gente realmente não estender muito e não colher daqui a 5, 10 anos resultados ruins que prejudiquem o próprio desenvolvimento dessa modalidade do transplante, dessa indicação. Então, acho que essa discussão é muito bem-vinda, é atual, a gente tem que realmente estabelecer. Tem uma medicação nova que a gente está usando em falência intestinal, que similarmente tem também essa perspectiva, esse olhar, que você tem que indicar pelo alto custo nos melhores pacientes, que possam realmente se beneficiar. Porque senão, daqui a 5, 10 anos, a hora que a gente olhar para trás, a gente vai ter feito um alto investimento com resultado ruim. Então, acho que é importante a gente manter realmente esses protocolos, por enquanto, um pouco mais restritos e avançando gradativamente. Então, queria agradecer o professor Hugo pela possibilidade de discutir com a gente e, se o senhor identificar a perspectiva futura daqui para frente, aonde é que a gente pode avançar na parte molecular e também na parte técnica, talvez fazer um transplante mais precoce ou esperar realmente essa estabilidade de pelo menos 6 meses, até onde a gente pode avançar pelo seu olhar nesse momento. Obrigado. Eu acho que numa perspectiva mais curta, há uma coisa que eu penso que vai acontecer, que é, com o expandir das indicações para transplante hepático por metástases, quando tivermos um doente que é ressecado por metástases hepáticas e entra em insuficiência hepática, são doentes que muitas vezes não sobreviviam e não tínhamos hipótese de transplantar. Provavelmente, com o evoluir desta situação, é legítimo pensar que alguns destes doentes com insuficiência hepática pós-operatória por metástases hepáticas, cancro do cólon, sejam indicação para transplante. No fundo, como são, muitas vezes, os doentes com falência hepática aguda. Portanto, essa situação pode-se pôr. O que eu acho no futuro, em termos técnicos, que pode acontecer, é cada vez mais utilizarmos critérios mais restritivos, fígados mais marginais, enxertos mais reduzidos. Temos o exemplo do RAPID, com um pequeno lobo esquerdo que é depois modulado de forma a substituir todo o fígado. Portanto, isto é uma coisa que já se tem feito, há poucos casos no mundo, mas já começa a haver uma experiência razoável e, portanto, o caminho também pode ser por aí. O que eu acho, o maior avanço, sem dúvida, para mim, vai ser na terapêutica molecular, na imunoterapia, na biópsia líquida para selecionar os melhores doentes para transplantar e, no fundo, na modificação deste conceito que nós temos hoje em dia de que o transplante e a imunossupressão são maus para o cancro. A imunossupressão causa alguns tipos de cancro, mas ninguém demonstrou verdadeiramente que há um impacto negativo, por exemplo, nos doentes com carcinoma coloretal, quando estão a fazer imunossupressão. E eu acho que este conceito também vai mudar. Muito bom, obrigado, professor. Gustavo, Eduardo, algumas considerações? Fabrício? Não, perfeito. Tudo ótimo. Eu gostaria, então,
de agradecer aos debatedores, Dr. André e Dr. Fabrício, pela relevância dos comentários, e ao Dr. Hugo, pela brilhante apresentação e pelos esclarecimentos prestados. Dando seguimento ao nosso programa, eu passo a palavra para o Dr. Eduardo Antunes, para dar seguimento ao nosso programa. Muito obrigado a todos, um bom dia. Obrigado. Obrigado a todos. Vocês estão convidados para participar desse próximo bloco também. E eu tenho a honra de convidar aqui a doutora Jorgelina Coppa. Eu vou fazer a apresentação dela e do tema em inglês, porque talvez ela tenha dificuldade em entender o português. Então, I would like to invite Dr. Angelina Coppa to share with us her experience in liver transplantation in the treatment of metastasis from NET, neuroendocrine tumor. Dr. Jorgelina Coppa is a coordinator at the Istituto Nazionale dei Tumori di Milano and works together with Dr. Mazzaferro, who was a precursor of the criteria used nowadays around the world for organ allocation for HCC. Please, Dr. Jorgelina Coppa. Buenos días. Buenos días. Espero que me escuchen bien. Agradezco mucho de esta invitación. Es un placer para mí, después de distintos años, poder encontrarnos aquí en forma virtual, ¿no? Les voy a hablar como mi primera presentación de nuestra experiencia en tumores neuroendocrinos y sobre todo en cuanto al trasplante de hígado. Como saben, la mayor parte de estos pacientes al momento de hacer una diagnosis presentan ya una patología que es metastática en el hígado. El 80% de los pacientes se presentan con una enfermedad que no se puede, digamos, operar quirúrgicamente. Obviamente esto afecta la prognosis del paciente. Por otra parte, es muy difícil poder comparar distintos resultados debido a que esta patología es muy lenta la crecita. La cirugía obviamente es la mejor oferta que podemos dar a estos pacientes en cuanto a sobrevida de pacientes y a control de sus síntomas. El trasplante de hígado en los últimos años se demostró ser una alternativa de tipo quirúrgica del punto de vista oncológico. Y es importante también pensar que el aspecto multidisciplinario de discusión de estos casos es crucial para poder tener un buen resultado. Como sabemos bien en oncología digamos, existen, cuando hablamos de trasplante en oncología, existe una especie de balanza, donde tenemos que medir riesgos y beneficios. Riesgos que son ligados obviamente a la inmunosupresión que le damos a los pacientes y a la probabilidad de recaída de la patología que nosotros trasplantamos. Por otro lado, obviamente... Doctora Jorgelina, sí. por favor, compartir su pantalla de presentación. Oh, disculpen. Todavía no está compartida. ¿Ahora? Todavía no. Sí. ¿O sí? Empezó. Sí, muchas gracias. Disculpen. Les hablaba entonces de que en oncología nosotros vemos como si fuera una balanza, midiendo riesgos y beneficios, teniendo siempre en cuenta que tenemos que, digamos, demostrar al menos un 50% de sobrevida a 5 años para poder decir que existe un beneficio en este tipo de patología. Según los datos del CER, que es un database que es un database americano, vemos que es una patología de muy lento crecimiento. De ahí que pacientes con metástasis hepáticas de origen
gastrointestinal por tumores neuroendocrinos, vemos sobrevidas a distancia que a veces llegan hasta los 50, 57 meses. Por otra parte, también existen distintos trabajos oncológicos de oncología que muestran que la y la edad de pacientes cuando es superior a 55 años. ¿Qué es lo que digamos, el objetivo de una resección de tipo curativa o de tipo paliativa? Existe la terapia, la radioterapia metabólica, muy utilizada sobre todo en esto, digamos, en nuestro ámbito europeo, sobre todo italiano. Existe la posibilidad también de tratamientos locorregionales y de tratamientos percutáneos. Existe también la posibilidad de terapias de tipo médica y por última, que es de lo que me voy a ocupar yo, es del trasplante hepático. Si confrontamos terapias de tipo receptiva con terapias de tipo no receptiva, vemos también que existe un beneficio en este primer caso. Obviamente siempre me estoy refiriendo a trabajos de tipo retrospectivos. No existen en la literatura datos que puedan confrontar unos con los otros. Si vamos a ver las guías, las pautas que el ENETS, que es una sociedad europea de tumores neuroendocrinos, estableció para la patología de tipo metastática, vemos en un primer momento que en base al tipo de, digamos, de cantidad de malattia, de tumor, escuchen, de tumor a livello del hígado, si es, digamos, mínima, podemos hacer resecciones mínimas, pero si en realidad es muy independiente del tipo de experiencia que tenemos en todos con nuestros pacientes y en el lugar donde nosotros trabajamos. Queda reservado solo al menos del 1%, casos muy seleccionados para trasplante de hígado. Entonces, ¿cuáles son los requisitos mínimos para poder, digamos, ofrecer a un paciente la posibilidad de cirugía resectiva o la posibilidad de trasplante de hígado? Obviamente estamos hablando de casos de mortalidad que no tiene que ser superior al 5% para el caso de la resección. No tiene que, digamos, podemos ofrecer distintos tipos de modos de cirugía técnicamente, no tiene que haber patología en el corazón derecho, y obviamente nosotros, nuestra conducta es el hecho de no haber enfermedad extrahepática o haber
digamos, operado en primer momento todo este tipo de patología. Reservamos solos a los tumores bien diferenciados, G1, G2. Para el trasplante hablamos de pacientes a los que no se pueden operar, no se pueden hacer cirugías de resección, la mortalidad tiene que ser inferior al 10%, no tiene que haber enfermedad afuera del hígado. Primero removemos, sacamos, asportamos el tumor primitivo. El tipo, digamos, histológico debe ser un G1, un G2. El MID1, que es el Ki1 67, tiene que ser muy bajo. Generalmente ofrecemos esta oportunidad a pacientes con edad inferior a 50 años. ¿Cuáles son los factores que en realidad no favorecen la sobrevida a medio, a long term de estos pacientes? Obviamente les muestro los más importantes y hablaremos de algunos de ellos. El grading G2 y G3 y el alto MID1 son efectos seguramente que no favorecen el outcome de estos pacientes. Cuando el hígado, digamos, está ocupado con más del 50% de malatía, de enfermedad metastática, cuando el drenaje no es de origen portal, cuando el tiempo de, digamos, de espera en la lista para trasplante es corto, y de eso hablaremos después. La edad es un factor relativo, pero bastante, digamos, claro en el hecho de ofrecer un beneficio de sobrevivencia, de sobrevida a estos pacientes. El origen pancreático o de otro tipo gastrointestinal, y el hecho de asociar cirugía muy grande, muy extensa al momento del trasplante. Algunos trabajos, estos son trabajos viejos, pero nos muestran claramente que la edad condiciona seguramente la, sobrevida de los pacientes. En cuanto al tipo de tumor primitivo, el páncreas se asocia a un resultado peor. Se asocia también a un resultado peor si no operamos estos pacientes, aportamos el tumor primitivo en un primer momento. También el tipo de, círculo portal, si no es de origen portal, por ejemplo, los tumores neuroendocrinos de origen pulmonar, se asocian seguramente a una sobrevida inferior. Estos son datos del UNOS que hablan también, al contrario de lo que hablamos, por ejemplo, para el hepatocarcinoma, que en realidad a este tipo de pacientes la estabilidad de malatía, mantener una enfermedad estable durante el periodo que esperan en la lista y hacerlos esperar más tiempo para observarlos es beneficioso para poder ver después una sobrevida, superior. En cuanto a la biología del tumor y a la histología, vemos como la diferencia de sobrevida, si hablamos de tumores bien diferenciados, versus pacientes con tumores poco diferenciados. El G1 y el G2, como les dije antes, también se asocian a un resultado distinto. Y los tumores G3, que son los tumores más indiferenciados, generalmente nosotros no los tomamos en cuenta para trasplante de hígado. Obviamente, la cantidad de tumor hepático, si es, ocupa un solo lobo o múltiple, hacen la diferencia en cuanto a la sobrevida. Y acá estoy entrando ya dentro de lo que es la indicación a trasplante hepático. Nosotros ofrecemos, ¿a quién ofrecemos la posibilidad de trasplante? A un paciente con una cantidad de tumor, masiva, donde el objetivo es más paliativo que curativo. Ofrecemos el trasplante de hígado a un paciente, por ejemplo, con una malatía, con una enfermedad multifocal a la que podemos darle un beneficio superior. Si vamos a ver en estudios de oncología médica, como es este viejo estudio de la PROMI Trial, vemos que en realidad también la cantidad de tumor se asocia a una sobrevida distinta, menos o mayor del 10%. Entonces, ¿a quién ofrecemos el trasplante y cuál es el objetivo nuestro? Pues el de trasplantar pacientes con el objetivo de hacer una, procedura de tipo radical, o trasplantar pacientes con el objetivo solo de hacer una cirugía de tipo de paliación.
Si vamos a ver los resultados históricos del database nuestro europeo, vemos que en realidad en los últimos años mejoramos un poco lo que es la selección de estos pacientes y de consecuencia sobre la sobrevida que llegaron en los últimos años al 59% a 5 años. ¿Esto por qué? Porque los seleccionamos mejor. Trasplantamos pacientes con patología más diferenciada, a la que le hacemos terapias de bridging o de downstaging antes del trasplante, y sobre todo de origen gastrointestinal. Esto nos llevó a establecer una serie de criterios, que los llamamos también a estos criterios de Milano para los tumores neuroendocrinos, donde nosotros confirmamos una histología de bajo grado, G1, G2. El tumor primitivo generalmente tiene que ser, obviamente, de origen portal, no tiene que haber enfermedad extrahepática, y este tumor viene, digamos, operado antes de la procedura del trasplante. La enfermedad en el hígado no tiene que ser superior al 50%. Para nosotros es muy importante mantener estos pacientes por lo menos 6 meses en un momento, digamos, de observación en lista, para observar y ver qué es lo que pasa desde el punto de vista biológico durante este periodo. Y la edad, aunque es un criterio, digamos, relativo, no absoluto, digamos, ofrecemos esta posibilidad a pacientes con una edad inferior a 65 años. Estos son los resultados históricos publicados ya algunos años atrás, donde vemos claramente una diferencia de overall survival, de sobrevida, disease-free survival a pacientes que ofrecemos el trasplante contra un grupo control a quien no ofrecemos el trasplante de hígado. El dato también interesante es a qué, digamos, grupo de edad beneficiamos más con el trasplante. En esta variable continua de probabilidad de muerte vemos que digamos, el gap de pacientes de entre 40 y 60 años se beneficia mucho más del trasplante. Creemos que igualmente existe un bias, y porque los pacientes más jóvenes tienen un riesgo de muerte, digamos, mucho más elevado. Generalmente uno ofrece este tipo de, digamos, procedura también a pacientes más jóvenes, pensando que el benefit survival es superior, y es por eso que esta curva, digamos, en la parte más joven de la edad, se presenta de este tipo. El dato pero más interesante es el benefit survival, que es un concepto relativamente nuevo de los últimos años, y donde vemos que acá sí, digamos, la tijera se aumenta a los 5 años. Nosotros damos un benefit survival de 6.8 meses, y respecto a los 10 años, donde el benefit survival es prácticamente de 38 meses, digamos, de más de 3 años. Si andamos entonces a comparar los resultados de nuestros pacientes, y sobre todo el grupo control que no se trasplantó, con trabajo de oncología médica, donde prospécticos, donde pacientes, digamos, grupos controles de estos trabajos, vemos que en realidad la sobrevida es bastante similar para grupos homogéneos. Esto nos lleva indirectamente a suponer que en realidad pacientes de este protocolo que fueron sometidos a terapia de tipo médico podían en realidad beneficiarse también de un trasplante de hígado. En los últimos años, Ángela Yunos adquirió nuestros criterios con pequeñas modificaciones, pero sustancialmente digamos, toman en cuenta también el Yunos, edad inferior a 60 años, pacientes en la que la enfermedad del tumor primitivo se extrae antes de la procedura de trasplante, digamos, una observación de 6 meses, aunque en realidad ellos esperan mucho menos. El origen tiene que ser de tipo intestinal y menos del 50% de volumen hepático manifiesto. Es así que entonces, digamos, diría
que obtenemos el beneficio neto del trasplante como procedura a pacientes a los que en este momento le podemos, digamos, observamos por un determinado periodo de tiempo antes de, digamos, la progression, el empeoramiento de la enfermedad. Estamos en las condiciones, vamos un poquito más pensando el futuro, en condiciones de poder expandir, digamos, agrandar este tipo de criterios. Personalmente yo creo que no. Yo creo que en este momento podemos, digamos, al menos pues la realidad nuestra, europea y sobre todo italiana, podemos ofrecer el trasplante a esta categoría de pacientes, pacientes que dependen de nuestros criterios y a los que le damos seguro un tipo de beneficio de tipo de la sobrevida. Dos palabras con el living donor. El living donor, saben acá que en Italia no empezó en los primeros años, no lo utilizamos en los últimos años. Nosotros hicimos trasplante por living donor por net en los primeros casos, después se abandonó esta idea. En literatura no existen datos que dan un beneficio con este tipo de técnica, tampoco con un tipo de ventaja, ¿no? Desde el punto de vista de la procedura. Creemos que igualmente los criterios de selección, sea para uno que para otro, tiene que ser lo mismo. La observación de tiempo a estos pacientes, yo creo que tiene que considerar lo mismo que para el trasplante, digamos, clásico. No existe en literatura tampoco datos formales de survival o de disease-free survival, teniendo en cuenta que obviamente nosotros tenemos que justificar el trasplante de oncología, por lo menos con el trasplante que ofrecemos para el hepatocarcinoma, ¿no? Que son lo menos 60% a 5 años. Algunos resultados nuevos que estamos por publicar, donde nosotros comparamos recientemente, en los últimos tiempos, comparamos un grupo de 53 trasplantados versus un grupo histórico nuestro de pacientes a los que le hicimos la cirugía resectiva, que son 96. Vemos, si confrontamos los dos grupos, que el grupo trasplante, digamos, son pacientes generalmente más jóvenes. Hay una cierta homogeneidad en algunos datos clínicos. Por ejemplo, casi todos se presentan con la malatía, con la enfermedad síncrona, que quiere decir que al momento de la diagnosis de la enfermedad, todos presentaban metástasis hepática. Obviamente el porcentaje de tumor en el hígado es distinto para el grupo trasplante con respecto al grupo de pacientes a los que se resecan. Otros datos más, el momento de la cirugía, hacia resección que trasplante, obviamente los pacientes trasplantados son pacientes más jóvenes. Existe también una diferencia en cuanto al tiempo entre la cirugía del tumor primitivo y la cirugía del trasplante o de la resección, obviamente porque los pacientes trasplantados nosotros esperamos en lista. El 84% de los pacientes resecados, la cirugía fue R0. El dato de biología, digamos, del MIB1, que es el índice de replicación celular, que vemos que los pacientes trasplantados son un poquitito más indiferenciados. Y si vamos a ver los resultados, podemos, digamos, decir un poco lo mismo que lo que dijimos en el 2016 con el trabajo sobre trasplante, donde ofrecemos una óptima sobrevida a pacientes a 5 y a 10 años. Es bastante similar en los casos de pacientes con cirugía resectiva. La diferencia pero está en los pacientes en la disease-free survival. Se ven bien en esta curva, se ven que los pacientes a los que le ofrecemos el trasplante existe, digamos, una curva superior, un beneficio neto respecto a los pacientes que nosotros resecamos.
del grupo trasplante, el 57%, digamos, tuvieron recaída, el 72% de pacientes en el grupo resección tuvieron recaída. Y esto es interesante también de ver por qué. ¿Qué pasa cuando estos pacientes tienen una recaída? Primero de todo, el tiempo entre la cirugía del tumor primitivo y la recidiva para el grupo trasplante es muy elevado, son 62 meses. Estos pacientes quiere decir que después del trasplante, si recaen 62 meses después. Distinto es para el grupo a los que le dimos la cirugía de tipo resectiva, donde recaen mucho más rápidamente. Y el dato interesante también es ver que el grupo de pacientes a los que operamos recaen casi todo, el 93% recaen en el hígado. En realidad es muy distinto para el grupo que fue sometido a trasplante de hígado, donde generalmente la recaída, que es más tarde, recaen sobre todo en el hígado muy poco, pero recaen en ganglios, en linfonodos, en ganglios, sí a regionales que a distancia, y una característica que es bastante frecuente en este tipo de patología en el oso. Es un trabajo reciente que también fue publicado por nuestro grupo y que se hizo una review también de distintos grupos que se ocupan de esta patología. Vimos que la recaen entre el 30 y el 50% de casos. La enfermedad puede ser más agresiva desde el punto de vista biológico. Y el otro dato interesante, que generalmente no recaen en el hígado, sino que recaen en sedes distintas del hígado. En realidad, pero después de la recaída, ofrecemos, digamos, se ven tazos de recidiva muy buenos, sí a 5 que a 10 años, de 76 y 45%. Recaen mucho más tarde, generalmente entre 6 y 7 años, y el único factor que afecta la post-recurrent survival, la sobrevida después del, digamos, del trasplante, es el time to recurrence, es el tiempo a la recaída. Ofrecemos a algunos de estos pacientes, si ofrecemos la cirugía después del trasplante, el beneficio también de la cirugía es evidente, el 90% versus el 64%. Esto es otro dato muy interesante que ven cómo existe una variación del MID1, de este factor de replicación celular, en distintos tiempos. Al momento que nosotros, digamos, operamos al paciente con el tumor primitivo, al momento de la metástasis en el hígado, digamos, de que operamos el hígado, sea con la cirugía resectiva que con el trasplante, y al momento de la recidiva. Ven cómo despacito este valor empeora. Como conclusión, digamos, diría que es importante considerar el trasplante de hígado como una, digamos, como una terapia que puede ser potencial, dando una posibilidad de curar a los pacientes en forma radical. Tenemos que considerar pacientes con una selección, con un criterio de selección que son el MID1, la histología, el origen gastrointestinal de estos tumores, el tiempo de, digamos, de mantener estable la malatía y obviamente la respuesta a las terapias. Obviamente la elección de estos pacientes es todavía muy debatida, no entre lo que es, digamos, el trasplante como salvataje o el trasplante como una estrategia mucho más selectiva. No existen, digamos, valores comparables de outcome en las distintas diagnosis. Tenemos que tener en cuenta, obviamente, el beneficio que le podemos dar a estos pacientes. Tomamos en cuenta también, como les mostré en las últimas diapositivas, que existen recaídas por este tipo de enfermedad, pero generalmente son recaídas que nosotros ofrecemos también una estrategia terapéutica. No existen pautas, no existen guides, no existen guías que nos puedan, digamos, ayudar en este término.
pero sí es importante el laboro multidisciplinario e individualizado en cada uno de estos pacientes. Les agradezco mucho. Muchas gracias, doctora Jorgelina. Felicitaciones por su presentación. Me gustaría mucho saber cuál es el enfoque, el abordaje ahora en Instituto Nacional de Tumores de Milano en los enfermos con doença resecable. Por ejemplo, un enfermo que tiene una doença neuroendócrina, el primario resecado, y tiene una enfermedad en el hígado que es resecable. Te pregunto por qué. Por un lado, tenemos los mejores resultados de tratamiento de tumor neuroendócrino por ustedes, por conta de la indicación precoz, temprana en enfermedad hepática, incluso en enfermos resecables, pero tenemos una escasez de órganos. Y entonces no sé cómo es la competición con los otros enfermos que tienen otras indicaciones de trasplante. ¿Cómo es este balanzo, este equilibrio para vosotros? Es una muy buena pregunta, porque es muy dependiente del momento histórico, 1, de la enfermedad del paciente, 2, de la edad del paciente, 3, de la biología del paciente. Generalmente pacientes, nosotros siendo un centro ENETS, hacemos una discusión multidisciplinar cada 15 días con todos los pacientes que vienen en el instituto por patología neuroendocrina y definimos una estrategia particular en cada uno de ellos. Pacientes generalmente jóvenes con enfermedad neuroendocrina, con enfermedad que se pueden resecar, es un problema. Porque si uno va a ver los resultados por trasplante, se encuentra que uno puede ofrecer una sobrevida mucho más elevada respecto a una cirugía donde, digamos, hacemos la resección en nada más. El problema son los órganos, como creo que hay digamos, en todo el mundo, ¿no? Nosotros trasplantes por NET no hacemos muchos en el año, digamos, de nuestro grupo, no sé, si ven, llegamos a 55, 60 pacientes trasplantados en toda nuestra historia, desde que yo estoy acá, desde el año 96. Generalmente pacientes jóvenes a los que se pueden operar. Nuestra tendencia es de operarlos, de resecarlos. Se siguen en el tiempo. Generalmente, como ven los resultados de la cirugía resectiva, estos pacientes entró generalmente 2 años, cerca del 67-70% de estos pacientes tienen una recaída en el hígado. Entonces, eso no es una contraindicación para pensar en un futuro a una posibilidad de trasplante. No sé si me entienden lo que es un poco la filosofía. Sí. Es distinto a un paciente que, por ejemplo, tiene 65 años, ¿no? O más, donde la posibilidad de beneficio de sobrevida, el benefit survival que hablaba antes, es mucho más limitado respecto a un paciente mucho más joven. En ese paciente, obviamente que si se puede operar, se opera sin ninguna duda. Pero el otro problema de esta patología muy frecuente, que cuando uno opera se encuentra con mucho más difusión en el hígado de lo que en realidad las las imágenes muestran. Sí. Entonces, a veces que uno, digamos, se encuentra con una situación intraoperatoria distinta.
digamos que mejoró mucho en los últimos años este problema, porque obviamente con todas las imágenes que tenemos a disposición, difícilmente vemos este tipo de diferencias, pero la edad yo creo que cuenta mucho. Ok. Entonces hay una tendencia de los más jóvenes de resección. De resección, si se puede. Es resecable, ok. Ok. Outra pergunta, há estudos multicêntricos que vosotros estão envolvidos com transplante como indicação primária em pacientes resecáveis, outros centros transplantadores? No, Otros centros, a no. nosotros no nos resulta. Nosotros Okay. nos resulta. Nosotros ahora estamos por publicar estos datos que les mostré, donde, digamos, comparamos resección versus trasplante. Okay. Pero son datos también retrospectivos. Es muy difícil, ¿no?, hacer trabajos prospécticos, ¿no?, en este tipo de patología, sobre todo en cirugía. E doutora Jorgelina, sabemos que há uma recorrência alta em pós-transplante e No es indiferente. Sim. E a mim me gostaria de saber como é a evolução de supervivência, de overall survival, de pacientes ressecados comparados com os que são transplantados. Como é? A evolução é pior? Es peor. Ahora, peor. yo les mostré sobre todo datos de disease-free survival y de time to recurrence, ¿no? Pero es peor en estos pacientes. Digamos, el aspecto positivo es el hecho que estos pacientes que recaen en el hígado, si se pueden operar, se operan nuevamente. Si, digamos, recaen solo en el hígado, nosotros vemos, obviamente en base a todos nuestros criterios, la posibilidad o no de trasplante, pero existen otras alternativas terapéuticas que las mostré antes, como ser la terapia locorregional o terapia sistémica, como es la PRRT, que es la terapia metabólica, que, digamos, mejoran un poco el control, ¿no?, de la enfermedad, pero, digamos, el resultado, si uno quiere comparar estas dos categorías de pacientes, puedo decir que es peor, sí. Ok. Tenemos otra pregunta del doctor André Ibrahim. ¿Cuál es el papel del trasplante multivisceral no NET metastático? Nosotros no lo hacemos. Sí, ok. Decaído, digamos, no lo hicimos, nunca lo hicimos. Ok. Se abandonó ese concepto, creo, ¿no? Ok, ok. Muchas gracias. Estamos con el tiempo corto y creo que vamos a encerrar esta presentación. Y quería parabenizar a usted, al doctor Hugo Pinto Márquez, que también está junto con nosotros. Y creo que ahora tendrás otra presentación de carcinoma hepatocelular, pero tenemos un intervalo, un tiempo para empezar tu presentación. ¿Ok? Muchas gracias. A saúde também acontece nos bastidores, com melhorias na qualidade do atendimento, investimento em tecnologia e constante capacitação dos profissionais. Somos a Rede Américas e fazemos parte do United Health Group, a maior empresa do setor de saúde do mundo. Atuamos com excelência em diferentes especialidades e regiões do Brasil, através de uma rede integrada de cuidado contínuo com a saúde, que não se limita apenas ao desfecho clínico, mas está apoiada na experiência do paciente, do familiar e dos colaboradores. Oferecemos múltiplas linhas de cuidado: cardiologia, neurologia, oncologia, ortopedia, transplantes, nefrologia, gastroenterologia, materno-fetal-infantil, oftalmologia e medicina diagnóstica. Para nós, a saúde é feita por pessoas para pessoas.
Onde tem Américas, tem excelência em cuidado. Você não me conhece ainda, mas eu tenho grandes metas para você. Eu entendo de esporte. Eu respiro, discuto, pesquiso. Eu vivo disso. Sou especialista e sou completa. Só que não estou sozinha. Sou muito mais que um. Sou um time vencedor, a melhor equipe, um grande grupo, capaz de levar seu corpo a um novo patamar, conectá-lo com seu verdadeiro potencial e fazer de você um atleta cada vez melhor. Medicina Esportiva Samaritano. Seu esporte no mais alto nível. At Bristol Myers Squibb, we believe that a single touch has the power to transform, to help make every day better, happier, healthier, starting with a single life, yours.